Pai eterno, Deus poderoso, nós exaltamos o teu nome. Estamos mais uma vez reunidos nesta noite para meditar nas sagradas escrituras. Pedimos ao Senhor que nos dê entendimento, revelação e iluminação nas sagradas escrituras. Que teu Espírito Santo, meu Deus, tenha plena liberdade para operar, para agir nas nossas vidas. Deus poderoso, nós te damos graça pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, de poder estarmos reunidos, ó Deus, ao redor de tua palavra para meditarmos nela e cremos na revelação do Senhor. Abençoa cada um que está aqui, os que forem chegar, abençoa-os também, em nome de Jesus. Queremos o Espírito, meu Deus, por detrás da letra. Revela-nos, ó Deus, o Espírito que vivifica, em nome de Jesus. Amém e amém. Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre pneumagiologia, mais conhecida como pneumatologia, tá? O P é mudo na palavra, no termo grego, não é pneuma, é neuma, tá? Mas o vício de linguagem nos leva sempre a usar o P nesse termo, tá? Mas o correto é pneumagiologia, a doutrina que estuda sobre o espírito, a doutrina que estuda sobre o espírito. E nós iremos estudar esta noite sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, tá? Entender como que é mover o agir, a operação e a ação do Espírito Santo na nossa vida. E precisamos, amados, conhecer como que o Espírito Santo trabalha para que nós possamos cooperar com a ação do Espírito Santo. Ele é o agente mais poderoso que opera hoje na igreja. Na verdade, o Espírito Santo, ele está cuidando da igreja, preparando a igreja, adornando a igreja para encontrar-se com Jesus, que é o esposo da igreja. Então, o Espírito Santo tem uma missão poderosa, extraordinária e necessária, tá? Agora, em termos gerais, a gente vai observar que cada uma das pessoas da divindade, pois é disso que estamos tratando durante este mês, nestas 4 aulas, sobre as pessoas da divindade, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falamos um pouco sobre o Pai, falamos um pouco sobre o Filho, e agora estamos falando sobre o Espírito Santo. A conhecida doutrina da Trindade. Eu já falei por que eu não gosto de usar esse termo. Quem usa, tudo bem, tá? Mas eu prefiro usar a doutrina da divindade, tá? Porque esse é o termo bíblico. Então, nós pegamos este mês, nessas últimas aulas, tá? Não é o encerramento, mas dessas últimas aulas semestre, para falar dos 3 de uma vez só, porque se fosse falar um mês de um mês de outro, nós não vamos conseguir concluir o nosso curso fundamental de teologia, tá bom? Então, hoje, tratando sobre o Espírito Santo. E a primeira coisa que eu quero, junto com vocês, observar, são 2 detalhes sobre o Espírito Santo, tá? 2 detalhes sobre o Espírito Santo. Na verdade, um é geral, sobre o Pai, o Filho e o Espírito, entender quais as principais funções e com que parte da humanidade cada uma pessoa da divindade está responsável. Por quê? Porque, biblicamente, o Pai está com o seu coração voltado para uma parte da humanidade. Não é que Deus despreza a outra parte, mas a sua atenção maior está voltada para uma parte da humanidade. O Filho, Jesus Cristo, o seu coração está voltado para uma outra parte da humanidade.
reforçando, não que, não, isso não significa dizer que o Espírito Santo, que Jesus Cristo vai desprezar as outras partes da humanidade, não é isso. Apenas significa dizer que Jesus Cristo, ele está com a atenção maior para uma das três partes da humanidade, tá? Ele tem uma atenção maior para uma das três partes da humanidade. E o Espírito Santo também tem uma missão específica, tá? Com uma parte dessas três divisões da humanidade. Então, vamos entender aqui como que é dividido a humanidade. Como é que Deus ele subdivide, tá? A humanidade. Por quê, irmãos? Porque vai ter profecias, tá? Vai ter profecias que é específica para um grupo específico de pessoas. E uma profecia para outro grupo e para outro grupo. Então, a humanidade, ela é dividida em três grupos de pessoas, tá? Três grupos de pessoas. Abra comigo aí, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo número 13, tá? Glória a Deus. Mateus 13, o capítulo das parábolas que falam sobre o reino de Deus. Capítulo das parábolas que falam sobre o reino de Deus. Esse capítulo aqui, ele é cheio de parábolas. Vou marcar bem aqui no meu vídeo. Okay. Capítulo 3, 13, e o versículo número 33, tá? 13, 33. Diz assim o texto: então lhes disse outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou, misturou e escondeu com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas Jesus transmitiu às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes falava. Aleluia. Então, veja só. Veja só. O versículo 33 fala de uma parábola. E olha como é que começa o versículo. Então lhes disse outra parábola. O reino dos céus. Então, qual é o tema central da parábola? Qual é o objetivo central da parábola? Está falando de quê? Falando do reino. Tá? Está falando do reino de Deus. E essa parábola, ela vai expressar um aspecto específico do reino de Deus. E o aspecto revelado na parábola sobre o reino é que este reino, o reino dos céus, ele é semelhante ao fermento que certa mulher tomou, misturou e escondeu com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, observe isso aí. Ele fala de uma mulher, uma parábola, obviamente, está falando de uma analogia, e essa mulher pega fermento e ela coloca em 3 medidas de farinha, tá? 3 medidas de farinha. Quando fala 3 medidas, ela está falando de 3 coisas que essa mulher fez com essa farinha. Essa medida de farinha deu três coisas, 3 comidas, 3 alimentos. Ela conseguiu fazer. 3 pão, 3 bolos, enfim. Gerou 3 pães ou 3 bolos. Não importa. O importante é saber que gerou 3 tipos de alimento. Tá? Então, a que Jesus está se referindo? De onde ele tirou essa parábola? Tá? De onde ele tirou? De onde foi que ele criou essa parábola? Quem na Bíblia nós observamos que teve um comportamento parecido com a mulher desta parábola?
Lembrando, ele não está falando nome de pessoa nessa parábola, então aqui é uma parábola de fato, só que ele pode tirar essa parábola de uma história de pano de fundo. Deve ter uma história como pano de fundo, de onde ele tirou a parábola. Ele criou, construiu uma parábola para revelar coisas que não são reveladas tão facilmente, né? De forma tão simples. Então, quando nós lemos lá em Gênesis, glória a Deus, antes de nós ir para Gênesis, vamos pontuar nessa parábola as palavras-chave, tá? Primeira palavra-chave, reino dos céus. Reino dos céus. Fermento, segunda palavra-chave. Terceira palavra-chave, mulher. Ok? A quarta palavra-chave ou frase-chave é 3 medidas de farinha. Até ficar tudo levedado. Então, tá aqui. Então, nós temos uma mulher, temos um reino, um fermento, uma mulher, 3 medidas de farinha e a levedura. Isso levedou toda a massa. Toda a farinha ficou levedada com esse fermento. Porque esse é o poder do fermento. É de influenciar, tá? Influenciar, literalmente, tudo aquilo aonde é colocado o fermento. Então, a mulher dessa parábola pegou esse fermento e colocou em 3 medidas de farinha. Irmãos, fermento na Bíblia tem uma tipologia do pecado, ok? Significa pecado, aponta para pecado. Nem sempre. Umas raríssimas exceções em que fermento não vai apontar diretamente para o pecado. Por quê? Nós temos que observar o contexto para poder definir o texto. Nunca devemos depositar nossa fé numa interpretação que nós temos de um texto sem prestar atenção no contexto. Porque 99, melhor dizendo, 100% das heresias, 100% dos erros de pregações, de exposições da palavra, 100% dos erros das mensagens pregadas está na questão da interpretação de um texto isolado. Então, em alguns lugares, fermento será de fato uma expressão de pecado, só pecado. Mas em outros lugares, pode apresentar uma outra simbologia, um outro significado, uma outra interpretação. E é por isso que nós temos que observar o contexto. E aqui estou até dando aqui um spoiler de como elaborar um sermão, né? Então, para você elaborar um bom sermão, você pega o texto, você escolhe o texto que você vai pregar, o versículo, separar as palavras-chave, as palavras mais importantes daquele texto. Depois que você consegue entender, primeiro entenda o que essas palavras significam, tá? Realmente no teu vocabulário. O que elas significam no meu vocabulário? Ah, significa isso. Fermento significa isso, é um produto, uma substância, é um pozinho que coloca em massa para poder a massa inchar. Beleza, eu sei o que é. Tá? Reino dos céus, o que é reino dos céus? Você vai ter que entender o que é reino dos céus, para depois você expor uma mensagem no texto. E aí, recorrer ao contexto, os versículos que vêm antes dele. E o versículo que vem depois dele, contexto e pós-texto. Aí você consegue ter um entendimento mais claro do que você vai ministrar, falar, pregar, compartilhar, expor. Tá? Então, aqui nessa parábola, fermento significa duas coisas. Duas coisas. Pecado, de fato, tá? Quando fazemos um tipo de aplicação, fala de pecado. E a outra coisa fala de influência. Influência. Por quê? Olha só. Disse-lhes outra parábola. O reino do céu é semelhante ao fermento
Ou seja, o reino dos céus, ele influencia, tem um poder de influenciar da mesma forma que um pocochito de fermento pode influenciar uma massa enorme. Você pega ali 1 quilo de trigo, prepara algo para fazer, pão para fazer, e você coloca meia colherzinha, só a pontinha da colher, naquele 1 quilo de trigo. Pronto, é o suficiente, irmão. Só a pontinha de uma colher vai influenciar em 1 quilo de massa, 1 quilo de trigo. Olha a força. Então, aqui está dizendo que o reino dos céus tem poder para influenciar as massas de uma forma extraordinária. Que há um poder grandioso no reino dos céus. Isso significa dizer que não há porquê eu ser influenciado por outra coisa que não seja o reino. O reino de Deus já é suficiente para me influenciar a tal ponto que eu não precise de ser influenciado por mais nada. Por mais nada. Aleluia. E que se o reino de Deus não consegue influenciar alguém, é porque essa pessoa ela é muito ruim de coração. Porque o poder do reino é influenciar. Se aplica a isso o fermento aqui. Também a isso, não somente a isso. Tá? Aí fala, ó, o reino do céu é semelhante ao fermento, poder de influência, que é uma mulher, a mulher aqui é um tipo da igreja. Tá? A igreja, ela tem que influenciar o mundo com o reino de Deus. A igreja não deve tentar influenciar as pessoas com suas tradições, com seu legalismo, com suas crenças internas, não. Temos que influenciar as nações, as massas, com o reino de Deus. O reino de Deus. Não é com o nosso achismo, não, é com o reino de Deus. Como que eu vou influenciar as massas com o reino de Deus se esse reino não está dentro de mim? Então, a mulher aqui, nessa parábola, é também um tipo da igreja que tem poder para influenciar as massas com o reino de Deus. O reino de Deus. Aleluia. Não precisamos de mais nada a não ser manifestar o reino de Deus. E não dá para manifestar o reino de Deus sem ter conhecimento do rei do reino, que é Jesus. Eu preciso conhecer o rei deste reino. E o rei deste reino é Jesus. Aleluia. Eu preciso conhecer o fundador deste reino. E o fundador do reino não é Jesus, é o Pai. Foi o Pai quem fundou o reino. E segundo Isaías, o Pai pegou o reino que ele fundou, que ele criou, colocou nos ombros de seu filho, enviou ao mundo para que o Filho de Deus trouxesse o reino de Deus ao mundo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa que a gente tem ouvido sempre dessa maneira. E apenas como isso, sendo essa a única e exclusiva e ímpar missão de Jesus. Todos nós aqui acreditamos, por muito ouvir, e não está errado isso, tá? Não está errado isso. Não há erro nisso, no que eu vou lhe falar. Mas nós ouvimos sempre, desde quando nós começamos a nossa fé, a andar com Cristo. E quando você se converteu a Jesus, você ouviu, desde o comecinho, que Jesus veio salvar o ser humano. Ele veio salvar a humanidade. Ele veio fazer outra coisa, a não ser salvar. Salvar e salvar e salvar. Não está errado isso. Mas esta não é a missão única de Jesus. Por quê? Observe. Primeiro porque Jesus,
Se eu for falar que ele veio salvar, apenas salvar, então eu tenho que excluir todos nós que somos gentios, se não somos israelitas. Porque o anjo falou a Maria que o Filho de Deus viria para salvar os judeus, o povo de Israel, e não o povo gentio, não nós, tá? Isso é fato, isso é fato. Mas a principal obra, a primeira ação de Jesus, foi vir estabelecer o reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus, tá? Apresentar o reino, expor o reino de Deus. Para quê? Quando ele apresentasse o reino às pessoas, as pessoas se interessariam por este reino e perguntariam como entrar nesse reino. Ele falaria: arrependendo dos teus pecados, para que você seja salvo, e esse é o primeiro passo para entrar no reino. É ser salvo. É ser salvo. Por quê? Quando você foi salvo, olha só, quando você foi salvo, o reino foi colocado dentro de você. O reino foi colocado dentro de você. Mas nós ainda não estamos dentro do reino de forma literal. O reino está em nós. Mas nós precisamos também estar no reino de Deus. Aleluia. Por enquanto, nós conhecemos a aparência, o aspecto, tá, deste reino. Nós ainda não entramos dentro dele, embora esteja ele dentro de nós. Como disse Lucas, que o reino está em vós, dentro de vós. Está dentro de você. Mas o desafio agora é entrar nesse reino. É entrar no reino. E o primeiro passo que nós temos que ter para poder entrar no reino é ser salvo. E somos salvos quando nós confessamos a Cristo e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pronto, estamos salvos. Segundo o texto, estamos salvos. Romanos 10, tá? Então, nós temos o poder de influenciar as massas com o reino. Não faço outra coisa, irmão. Jesus não veio fazer outra coisa a não ser influenciar as nações, a influenciar os povos com o reino de Deus. Abra comigo aí Isaías. Vamos ver o texto, irmão. Isaías. Aleluia. Isaías capítulo de número 9. Do seu 9b. 9. Nove e o versículo de número 6. Porquanto um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado, olha só, irmão, principado, marca essa palavra aí, está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, poderoso, todo-poderoso, para a eternidade, príncipe da paz. Diz que o principado, o reino, principado tem a ver com reino, governo, está sobre seus ombros. A sua missão, a missão que ele carrega, é estabelecer o reino. Tá? Quando fala que está nos ombros, está dizendo que essa é a missão que ele tem. É o propósito principal que ele tem. Qual é? Estabelecer o reino, levar este reino, levar esse principado. Aleluia. Levar este principado para manifestar o reino de Deus
a todas as pessoas, tá? Então, essa parábola está falando justamente disso, do reino de Deus. Pastor, mas o que tem a ver essa parábola com o Espírito Santo? Tudo a ver, tá? Tudo a ver. Aí diz que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, olha só. Deixa eu desenhar aqui, irmão, para melhorar. Você compreender melhor, tá? Ela pega o fermento e põe em 3 medidas de farinha, tá? 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. Ok? Aqui 1, 2, 3. Ela pegou o fermento e colocou aqui e colocou aqui. Influenciando, então, essas 3 medidas de farinha, tá? A uma medida de farinha vai apontar para uma parte da humanidade, a outra também e a terceira também. A primeira medida de farinha está falando de Israel. Israel, tá? A primeira medida de farinha aponta para Israel. A segunda medida de farinha aponta para a igreja. Para a igreja. Ok? E a terceira medida de farinha aponta para as nações. As nações. Glória a Deus. Então ela pegou esse fermento, né? E colocou na massa, que é Israel, depois na igreja e depois nações. Olha como isso aqui é importante, irmão, você entender. De Israel, cuida o pai. Pai. O pai está casado com o povo de Israel. Então ele cuida do povo de Israel. Da igreja, o filho. O filho. E as nações, obviamente, o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o agente missionário. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem opera sobre as massas incrédulas para levá-las a crer. É ele que convence os pecadores que eles precisam de salvação. É o Espírito Santo. Então, Israel é o pai que cuida. A igreja é o filho que cuida, porque ele casou com a igreja. Das nações é o Espírito Santo, porque ele quer fazer das nações, salvá-las e tornar nações igreja. Levar as nações para que se torne igreja através da conversão. Aleluia. Amém. Deu para compreender, irmão? Essa parte? Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, aí está as 3 medidas de farinha. Israel, igreja e nações. O pai, Israel, o filho, a igreja e o Espírito Santo, as nações. Pastor, mas como é que é isso? Porque o Espírito Santo está na igreja. Ele foi enviado para estar sobre a igreja. Para estar dentro e sobre a igreja. É verdade. Para que através da igreja alcance as nações. Aleluia. Irmãos,
Uma das grandes marcas de que nós estamos cheios do Espírito Santo é vontade de ganhar vidas para Jesus. Porque quando a pessoa está de fato, de verdade, cheia do Espírito Santo, ela quer ganhar alguém para Jesus. Ela quer trazer alguém para Jesus. Não precisa ser evangelista para fazer isso. Não precisa ser missionário para fazer isso. Basta estar cheio do Espírito Santo. Basta estar cheio do Espírito Santo, irmão. Para querer ganhar vidas, é só estar cheio do Espírito Santo. Tá? Aleluia. Aí o que ele vai fazer, irmão? O Espírito Santo vai operar através de uma comissão que Jesus deu à igreja. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Lá em Mateus fala, ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa vontade de ir, você não nasce de você. Ela vem do Espírito Santo. O desejo de ganhar a vida nunca é nosso, irmão. É sempre uma ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem essa missão de alcançar as nações, alcançar as vidas perdidas, convencê-las. E ele vai fazer através de quem? De nós. Ele não vai se materializar, irmão, para poder fazer isso por nós, não. Ele vai usar a nossa vida como instrumento para isso. Tá? Hoje eu estava vendo uma bobalhada falando aí no Instagram, sabe? Tanta besteira, irmão, sobre o Espírito Santo, que até ouvir dói a sua cabeça, você fica logo zangado, de raiva. O camarada falando assim, o Espírito Santo pecou. Assim, o Espírito Santo pecou. O povo pecou. Como? Ora, ele foi lá, né, e gerou um filho em Maria. Como é que ele pecou? Ela estava noiva. Ela tinha um homem que ia casar com ela. Nem sabe que ela estava casada já. Ele foi lá e colocou um filho no ventre da mulher. Para isso acontecer, obviamente ele se materializou, né? E teve relação com ela para ela poder gerar um filho. Meu Deus do céu. Até onde vai a mente do ser humano, irmão? Deus fica assim na eternidade, pensando, até onde é que vai o ser humano que eu criei? Até onde vai essa raça? Ou raça? Né? Aí estava lá, e José aceitou, a mulher grávida, o filho não era dele, não foi ele que fez, foi o Espírito Santo que fez. Sabe, irmão, tanta bobagem que as pessoas falam, trazem tanto juízo contra a própria vida. Sabe? Assim, as coisas que você fica assim, rapaz, é muita falta do que falar, assim, a pessoa está sem ibope, sem sucesso, sem chamar atenção, ela faz uma bobagem para chamar atenção. Não precisou de relação sexual. Sabe? Não precisou disso. Eu até comentei lá, não precisou de relação sexual. Aí uma pessoa... Olha, irmão, é incrível como essas coisas têm defensores. É incrível isso aí. Mas e como é que foi gerado? Eu falei assim, e como é que Adão foi feito sem mãe? Com quem Deus se relacionou para poder criar Adão? Ah, não foi no pó da terra. E aí, meu amigo? Entende? Se Deus pode fazer o homem sem ele ter mãe, por que não colocar uma semente no ventre de uma virgem? Porque mais difícil do que fazer um filho vir para a terra através de uma virgem é criar um homem que não tem mãe. Não precisou de útero, de ovários para gerar.
de semente humana, para poder pegar, juntar com ovo. Não, do pó da terra, Deus fez o boneco, soprou e tornou-se algo vivente. Isso é mais difícil do que colocar uma semente dentro de uma mulher, que já tem útero, tem ovário, tem tudo. Isso é verdade. É só uma questão de raciocínio. Tá, mas, irmão, a gente já vai ver coisa nesse mundo, viu? Tá? Já vai ver coisa. Mas é o quê? Malignidade. Só malignidade, irmão. Às vezes não é nem o diabo, é só sem vergonhice mesmo da pessoa. É só porque a pessoa se não gosta sabe, de prestar para servir. Não gosta. Então vamos lá. De onde Jesus tirou essa parábola? Abra comigo em Gênesis. Gênesis. Aleluia. Capítulo 18. Gênesis 18. Glória a Deus. Versículo 1 a seguir. Veja só, irmão. Ó, irmão, Jesus. Irmão, o povo pensa aqui que Jesus, ele nasceu sabendo de tudo. Ele estudava, irmão. Ele estudava a Torá, tá? Ele estudava os profetas, os escritos. Ele tinha 3 livros para poder ler. 3 compêndios de livro para poder ler e estudar naquele tempo. Torá, tá? Torá, os Neviim, que são os escritos, e os Ketuvim. Os Neviim são os profetas, os Ketuvim são os escritos. Então, Torá, profetas e escritos. Então, Jesus estudava tudo isso aí. Ele teve que aprender como todo ser humano, irmão. Todo ser humano teve que aprender a ler, estudar para ele poder absorver, entender. Lógico que a compreensão de Jesus era muito maior que a nossa. Ele fluía muito nas coisas do céu, dos céus. Mas ele era um ser humano como todos nós, tirando o pecado. Então, Gênesis 18, versículo 1 fala assim: e apareceu o Senhor Jeová a Abraão. Olha só, irmão. Olha esse texto aqui, irmão. E apareceu o Senhor Jeová a Abraão. Apareceu quem? O Senhor Jeová. Está falando que Deus apareceu para Abraão. De que forma? Como? Ele vai explicar. No cruzamento do vale, junto aos carvalhos de Manre. Manre significa força. Estando ele sentado à entrada da tenda, ao meio-dia, levantando Abraão os olhos, viu que 3 varões, olha só, diz que o Senhor Jeová apareceu para Abraão. E diz que ele viu 3 varões, tá? Marque aí, irmão. Se quiser marcar, marque. Se dominar esse texto aqui. Apareceu o Senhor Jeová, singular, um Senhor Jeová, o Senhor Jeová, o único Deus, apareceu para Abraão. Então, que quando Abraão levanta os olhos, ele vê o quê? 3 varões. Versículo 2. Estavam de pé em frente dele. Quando os viu, adiantou-se da porta da tenda ao seu encontro. Olha só, irmão. Olha o texto, irmão. Veja como é que está escrito o texto. E está assim no original, viu? Está assim no hebraico também. Esse texto aqui é um dos textos que mexe muito com a cabeça dos judeus. Ele fica assim, mas não, isso aqui ele tem explicado de outra forma. Por quê? Diz que apareceu 3 varões. Primeiro diz que apareceu o Senhor Jeová, singular. Depois 3 varões, plural. Aí depois que ele foi ao seu encontro, como se fosse o encontro de uma pessoa só. Mas ele viu 3 varões. Mas ele foi ao encontro de um. Mas era 3 varões. Mas ele foi ao encontro de um. Ao seu encontro. E prostrou-se com o rosto em terra. Comportamento de adoração. E disse, olha só, comportamento de adoração. Não foi repreendido.
Se Adão não foi repreendido nem corrigido, é porque era quem? Deus. Não era anjo, não era homem, era Deus. Porque se fosse o anjo, falaria o quê? Abraão, não faça isso. Eu sou um anjo. Estou aqui para te servir. Como o anjo falou com o apóstolo João, no capítulo, lá no último capítulo penúltimo capítulo 21 de 22:10 de Apocalipse. Mas ele não foi repreendido, por quê? Porque era Deus, se era Deus, ele podia receber a adoração de Abraão. Aí fala assim, ó, e disse, meu Senhor dos senhores, no hebraico é Adonai. Ele não disse, irmão, meus senhores. Ele disse, meu Senhor para 3. Você consegue observar isso no texto, irmão? Ele disse, meu Senhor. Ele não disse, meus senhores. Aleluia. Glória a Deus. Meu Senhor. Rogo-te. Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes longe do teu servo. Aleluia. Rogo-vos que tomai um pouco de água, por favor, e lavai os vossos pés. Agora ele está tratando individualmente cada um. Mas começou tratando de forma os 3 como se fosse um. Tá? Recostai-vos debaixo da árvore e trarei um bocado de pão e refazei a força de vosso coração. E depois ireis adiante, porquanto por isso haveis passado perto do vosso servo. Responderam-lhe, faze como disseste. Os 3 concordam, faze como disseste. Ia fazer uma oferta, irmão. Uma oferta de adoração, de devoção. Eles iam aceitar aquela oferta. Irmão, anjos não aceitam uma oferta para eles. Anjos não aceitam que alguém lhe oferte nada de adoração. Eles podem vir buscar uma oferta para entregar para Deus, mas nunca para eles. Se os 3 estão aceitando, é porque os 3 é Deus. Então Abraão correu à tenda onde Sara estava. Olha só. Agora veja aqui. E disse-lhe, amassa depressa. Olha, irmão. Amassa depressa 3 medidas de farinha e faze bolos. Aleluia. 3 medidas de farinha e faz bolos. Louvado seja o nome de Jesus. Também correu as vacas, tomou um bezerro, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Logo tomou manteiga fresca, leite, o bezerro que mandara preparar, e apresentou tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, deixado debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Ai, irmão, isso aqui é poderoso demais, mano. Não vou ter como entrar nesses pontos aqui, mano. É poderoso demais. Então, veja, é daqui que sai a parábola. Só que a parábola revela coisas que aqui o texto não fala. Lá diz que na palavra fala que a mulher colocou fermento nas 3 medidas de farinha. Aqui só fala que ele pede para fazer bolos, para entregar um bolo para cada um. Um bolo para cada um. E quando Abraão pega, irmão, os 3 bolos, tá? Os 3 bolos, aquilo vira uma mensagem profética. Vira uma mensagem profética. Aleluia. Um bolo vai para o Pai, o outro bolo vai para o Filho e outro bolo vai para o Espírito Santo. Agora imagine, irmão, o único homem na Bíblia que recebeu as 3 pessoas teofanizadas ao mesmo tempo na sua casa foi Abraão. O Pai, o Filho
e o Espírito Santo foram na casa de Abraão. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Você entende isso, irmão? Poderoso, irmão. Uma pergunta. Já ouvi a explicação de que era o anjo do Senhor, até a alfania de Cristo. E os outros dois eram anjos que vão a Sodoma e Gomorra. Olha, essa explicação que deram está errada. Não pode ser o anjo do Senhor que ficou com Abraão. E os dois vão seguir em frente. Por quê? Porque Abraão está orando, irmão. E o anjo do Senhor não aceita oração. Embora o anjo do Senhor seja Cristo, teofanizado no Antigo Testamento, ele não recebeu oração. A oração só podia ser dirigida ao Pai. Jesus vinha para a terra como o anjo do Senhor, teofanizado, para cumprir missões. Missões de guerra, matar nações, destruir inimigos. Às vezes guardar pessoas que tinham aliança com Deus. Quem fica com Abraão é o pai teofanizado. E o pai pode receber a oração de Abraão. Por quê? Porque o pai é quem recebe a oração no Antigo Testamento. E até hoje é assim. Nós oramos ao Pai em nome do Filho, o Espírito Santo executa o pedido que nós fazemos. Até hoje é assim. Não mudaria, irmão. Tá? Então, o pai ficou com Abraão para Abraão interceder. Aí Jesus foi com o anjo do Senhor, junto com o Espírito Santo, também como anjo, para poder tirar Ló de lá. Avisar Ló que viria um grande juízo sobre aquela cidade. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, o pai fica recebendo a oração, que é o correto bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Jesus, o que foi que Jesus falou? Vós orareis ao Pai em meu nome. Não ore a mim, ore ao Pai em meu nome. Mas eu não posso orar a Jesus? Pode, irmão. Mas o bíblico, o que ele ensinou, Jesus ensinou, é o quê? Que eu peço ao Pai usando a chave. Qual é a chave? O nome de Jesus. Aleluia. Quando eu peço ao Pai em nome de Jesus, que mais? Não sabemos orar como convém. O que acontece? O Espírito Santo ora através de você. Fala com Jesus. Jesus fala com o Pai. E o Pai manda os anjos servir você. Essa é a ordem. Essa é a organização quando nós oramos. Irmão, a oração é uma engrenagem. E não vou falar nisso agora porque estamos falando sobre o Espírito Santo. Embora tenha tudo a ver com ele. Mas hoje não é esse assunto sobre a oração do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda como que é a organização de Deus para que a oração venha a ser atendida. Primeiro, por mais que você conheça bem a Bíblia, não sabe orar como convém. Tá? Como você não sabe orar como convém, devido às tuas fraquezas, o Espírito Santo, segundo Romanos capítulo versículo 26 a seguir, ele ora através de você, fala com Jesus, Jesus vai até o Pai, ou está diante do Pai, fala com o Pai manda os anjos trazer a resposta para você. Então, quem ficou com Abraão foi o Pai, teofanizado. Quem foi para Sodoma e Gomorra foi o Filho e o Espírito Santo, teofanizados. Aleluia. Glória a Deus. E aí você conhece a história. O que aconteceu lá. Como não é isso o nosso assunto. Embora tenha muita coisa aí nessa história de Ló, muita coisa poderosa mesmo. A gente vai falar em outro momento. Então, entenda. Gênesis 18, versículo 6, está falando dessa mulher que é Sara, tá? Aqui é literal, Sara. Ela prepara, a pedido de Abraão, 3 medidas de farinha e 3 bolos, e entrega um para o pai, um para o filho do Espírito Santo. Israel para o pai,
a igreja para o Filho e as nações para o Espírito Santo. É como nós lemos agora na parábola em Mateus capítulo 13. Aleluia. Irmão, quem compreendeu até aqui? Tá claro? Tá fácil para entender? Sim ou não? Aleluia. É importante que você entenda qual é a principal função do Espírito Santo fora da igreja. Dentro da igreja é preparar a esposa para apresentá-la a Cristo. Tá? Apresentá-la a Cristo. Por quê? Porque o primeiro amigo do noivo falhou na sua missão. Havia um primeiro amigo de Jesus para apresentar a esposa para ele, mas ele falhou, que foi o profeta João Batista. Ele falhou. Antes de morrer, ele desacreditou do noivo. Porque até Cristo morrer na cruz, ele é apenas noivo da igreja. Depois que ele morre na cruz, ele torna-se esposo da igreja. Tá? Entenda os tempos das doutrinas e suas aplicações. Antes de morrer, noivo. Depois que morre, ressuscita, esposo. Tá? Jesus era noivo até morrer. Quando ele morre na cruz, ele se torna esposo. Por quê? Ele casa com a igreja na cruz. O casamento acontece na cruz. O casamento não vai acontecer. Já aconteceu, irmão. Já aconteceu na cruz. A igreja hoje não é noiva de Cristo. A igreja hoje é esposa de Jesus. Eu sei que muitos pregam de uma interpretação antes da sua morte, de que ainda hoje trata a igreja como se fosse noiva. A igreja não é noiva, irmão. A igreja é esposa. Tá? E as 5 virgens, 5 eunucos, as 5 tipos de eunucos, junto com o amigo que cuida da igreja. Tá? As 5 eunucos que estão junto com o amigo do esposo, que estão adornando a igreja para quê? Para as bodas, para a grande festa do casamento que já aconteceu. Os 5 eunucos que cuidam da igreja junto com o amigo do esposo é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Eles estão ali. E o líder dos eunucos espirituais é quem? O Espírito Santo. Aleluia. Ele é o chefe dos eunucos. Pastor, por que eunuco? Irmão, eunuco significa algumas coisas, tá? Existe o eunuco literal, aquele que foi castrado. Naquela época fazia isso, hoje não tem mais isso. Não tem mais que castrar alguém para ele ser um eunuco. Não. Você sabia, irmão, que 90% dos homossexuais nasceram eunucos? Nasceram eunucos. E o diabo, sabendo disso, que eles eram eunucos e era um grande potencial ameaça contra ele, deturpou a eunuquice deles e os tornou homossexuais. Mas 90% dos homossexuais nasceram eunucos. Ele não tinha um desejo por mulher e nem por homens, mas o mundo cruel, a influência maligna, a falta de cobertura espiritual, para eles entender, eu não desejo mulher. Então, logo, como é o costume, a tradição do mundo, eu nasci para me envolver com homens. Então, eu sou uma mulher no corpo de um homem, porque eu não tenho desejo por mulher. A falta de informação, de acompanhamento, de cobertura, levou-os a seguir pelo caminho da homossexualidade. Mas são eunucos. Nasceram. Porque existe eunuco que nasce eunuco, existe eunuco que é feito pelos homens, e o eunuco que se faz eunuco. 3 tipos de eunuco na Bíblia Sagrada. Lá em Mateus 19 fala isso. O próprio Jesus falou sobre isso. 3 tipos de casamento, 3 tipos de eunuco. O eunuco que nasce eunuco,
O eunuco que é feito pelos homens eunuco e o eunuco que se faz eunuco. Por exemplo, todo homem que se casa, ele se fez eunuco. Ele é eunuco, irmão. Todo homem casado, ele é eunuco. Como assim, pastor? Ele é eunuco para toda e qualquer mulher que não seja sua esposa. Tá? Ele fez um voto de eunuquez. A partir de agora, eu sou eunuco para qualquer mulher. O meu desejo não é para mulher nenhuma, só para minha esposa. Eu estou só para ela. Isso é eunuquez, irmãos. Se fez eunuco. Há quem se faça eunuco por uma causa. Não, eu não quero casar. Eu quero me entregar 100% na obra de Deus, porque o solteiro cuida apenas da obra de Deus. O casado, primeiro da esposa, depois da obra de Deus. Isso é bíblico. Quando um casado cuida primeiro da obra de Deus, depois da esposa, ele quebra o princípio. Isso dá prejuízo na vida espiritual, vida emocional, vida familiar, nos filhos. Porque o Senhor fala, tá casado? Tô. Então, primeiro cuida da sua esposa, depois você cuida da minha obra. Tá solteiro? Tô. Então, cuide primeiro da minha obra. Se preocupe só apenas e apenas com a minha obra. Pronto, irmãos. Um tipo de eunuco. Aleluia. Então, as pessoas que nasceram apóstolo, nasceram profetas, nasceram evangelistas, nasceram pastores, nasceram mestres, porque isso aí tem que nascer. Você não granjeia isso aí. Pode até ser que a pessoa consiga tornar-se, mas ela tem que nascer assim. Já nasceu consagrado do ventre para ser apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor, ou mestre. Já nasceu assim. Aleluia. É algo que é natural da pessoa, de forma sobrenatural. Então, esses 5 ministérios, eles estão ali para poder auxiliar, para poder servir o líder dos eunucos, que é o Espírito Santo, o amigo do esposo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, em relação à igreja, o Espírito Santo está adornando, preparando a igreja para se apresentar como esposa nas bodas do Cordeiro. Ela tem que ter uma veste apropriada para isso. E os ministérios, as vocações ministeriais estão aí para poder preparar essa mesma esposa, que não é dele, mas de Cristo, para se apresentar a Cristo. Irmão, quando chegar, que foi arrebatado, terminou tudo, que for apresentar a esposa, todos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres vão vir e apresentar a igreja para Jesus, junto com o Espírito Santo. Só que existem os nécios e os prudentes. 10 virgens, 10 tolas e 10 prudentes, ou 5 tolas e 5 prudentes. Há aqueles que são apóstolos, são profetas, evangelistas, pastor e mestre, mas são imprudentes, são nécios. Não cumpre sua missão, não se capacita, não busca Deus, não alinha o seu propósito, sua missão espiritual. Fica lá solto. Não enche sua vasilha, não enche o seu espírito nem a vasilha, porque tem um espírito, a lâmpada é o espírito, a vasilha é a alma. Tá? Ele não enche para transbordar para a alma. Aí quando vier o esposo, não tem azeite na vasilha que é na alma. Não é suficiente para poder ser arrebatado. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, e quando Apocalipse fala que a esposa do Cordeiro é a nova Jerusalém? Que ela fala isso mesmo. A Bíblia fala sobre, a Apocalipse fala sobre 3 mulheres, Apocalipse. Fala da mulher lá do capítulo 12, a mulher do capítulo 17 e a do capítulo 22, que é a nova Jerusalém. A nova Jerusalém, ela é formada por todos os salvos vencedores. Tá? É um outro aspecto da igreja. A igreja, escute só, sempre vai agregando alguém, salvando alguém, essa pessoa se torna uma pedra espiritual, uma pedra viva nessa edificação de Deus. Aleluia. E isso vai formando essa nova Jerusalém, a grande cidade celestial, que está descendo em direção à terra hoje. Está descendo agora. Tá? Amém? Então,
Essa esposa que é a Nova Jerusalém é justamente a igreja que se tornou tão idêntica à Nova Jerusalém em termos de característica, em termos de caráter, sabe? As qualidades que a Nova Jerusalém vai ter na igreja, então vai ser uma coisa só. Aleluia. É um mistério poderoso, irmãos. O eunuco feitos eram os castrados pelos reis para servirem a ele. Exatamente. Exatamente. Tá? Para não desejar a esposa do rei, as concubinas do rei, eles eram castrados, feito pelos homens. Tá? Como é que é hoje, irmão? Como é que é hoje alguém é feito eunuco pelos homens? É quando tem dois jovens namorando, aí ele vai lá, tem relação com a jovem e os pais forçam ele a casar. Forçam ele a casar. É o casamento feito pelos homens. Tem tudo para acabar. Quer dizer, já começa a acabar. Tá? Já começa a acabar. Então, hoje são os eunucos feitos pelos homens. Ah, mexeu com a minha filha, vai ter que casar. É certo que hoje não tem mais isso como tinha antes, né? Ainda tem, mas é bem pouco. Em lugares bem raros. Mas ou então, quando alguém, um jovem, se casa porque teve relação com a jovem, né? Casa por obrigação devido a isso, não deveria ter tido, mas teve, aí se sente obrigado a casar. Ele está sendo feito eunuco pelos homens. Esse casamento aí dificilmente se sustenta. Aleluia! Amém, irmãos? Fora da igreja, o Espírito Santo é um agente missionário para resgatar nações através do cristão, através da igreja. Por isso que é eclesia, chamados para fora. Quem é que nos chama para fora? O Espírito Santo. Para quê? Para alcançar as nações. Aleluia. E transformá-las em discípulos. Você pode fazer duas coisas. Você pode pregar para que pessoas sejam salvas, ou você pode pregar, salvar, você pode ensinar e tornar pessoas em discípulos. Tá? Tornar pessoas em discípulos. O que vai trazer maior recompensa são o discípulo que você fez. O discípulo que você fez. Ah, você pregou e 30 se converteram. Isso é louvável? Como é, irmão? Tua vida foi um instrumento de poder, pessoas serem alcançadas, serem salvas. Amém. Amém. Mas o que vai te trazer pedras, coroas de recompensa, irmãos, vai ser o quê? Você fazer discípulo. Ganhou alguém, caminhar com essa pessoa, ensinar ela, amadurecer ela, até ela caminhar com os próprios pés. Tá? O essencial seria o quê? Todo aquele que ganhou alguém, discipular-se e bate essa pessoa. Quem ganhou tivesse o prazer de batizar essa pessoa. Porque é assim que está no texto. Ah, mas o pastor não pode batizar quem eu ganhei? Pode. Pode. O que não pode é alguém acreditar que só quem pode batizar nas águas é pastor. Tá? Isso não tem na Bíblia. Dizendo que só o pastor pode batizar. Não tem. É bom isso acontecer? É, irmão. Dá honra para o seu líder que cuidou de você, batizar alguém que você ganhou, discipulou e cuidou. Dá honra, porque ele vai pastorear essa pessoa. Mas não há pecado em alguém que ganhou alguém, discipulou, cuidou, e a pessoa quer ser batizada, essa pessoa vai lá e batiza ela. Tá? Amém? Glória a Deus. Então você tem que fazer discípulos e também ganhar vidas com a mensagem da palavra. Pregar e ensinar são duas coisas distintas. Você prega uma mensagem, toque alguém, a pessoa se converte, você vai embora. Mas ensinar é caminhar junto com a pessoa. Ensinar é acompanhá-la até ela crescer, amadurecer e ela começar a gerar discípulos. Quando é que você libera um discípulo aí? É quando esse discípulo começa a gerar outro discípulo. Aí ele está pronto para andar com os próprios pés. Aleluia. E isso fazemos pela unção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tem o dever na igreja de adornar a igreja, fora da igreja, alcançar as nações, porque foi entregue a ele de forma tipológica, desde o Antigo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, erros que nós cometemos
Quando eu falo nós, você não tem como esse erro. Quando eu falo nós, eu falo de modo geral, algo que é comum. É um comportamento da maioria de nós. Erros que nós cometemos em relação ao Espírito Santo. E que não devemos cometer esses erros. As músicas que nós cantamos nos faz cometer esses erros. As nossas músicas evangélicas, gospels, espirituais, mais gospel que espiritual, nos faz cometer alguns erros em nosso comportamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque não é todas as músicas, irmão. A maioria do que nós cantamos desfaz doutrinas que Cristo estabeleceu. Tá? Você não pode mais se comportar em relação ao Espírito Santo baseado na visão do Antigo Testamento. Porque a realidade hoje em relação ao Espírito Santo é outra. Por exemplo, olha só. Olha um erro comum que eu já vi muitos cometer esse erro. Quando vai orar e falar assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele repete a oração de Davi. Você não pode fazer essa oração, irmão. Essa oração não pode ser feita por um crente hoje, na graça. Tá? Ele não pode falar, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não pode. Por quê, pastor? Porque ele vai tirar, irmão. Uma vez que ele te dá o Espírito Santo, ele não tira mais nunca. No Antigo Testamento, ele vinha e saía. Escute bem, no Antigo Pacto, o Espírito Santo vinha, ele vinha de onde? Ele vinha das rodas dos querubins. Vinha de lá até a terra, entrava em 3 pessoas. Antes 4, depois só 3 específica. Por que 4? Porque no tempo dos juízes, levantava juízes. Ele vinha sobre eles, operava e saía. Depois iniciou o tempo de reino. Reis. Aí ele entrava em 3 pessoas, profetas, reis e sacerdotes. Mas ele vinha, operava e saía. Davi vivia nesse tempo em que o Espírito Santo não habitava no homem. Ele se movia no homem, cumpriu a missão e saía. Ele era dado por medida. Que medida era essa? Ele vinha cumprir um papel, era uma guerra, entrava no rei Davi, operava, vencia a guerra e saía. Então, Davi, ele sofria muito, irmão, com isso. Como assim, pastor? Ele recebia sobre ele o Espírito Santo. Você operava através dele aquela alegria, ele sentia aquele poder sobre ele. Terminou a guerra, ele saía, ele sentia aquele vazio de novo. Aleluia. Então, Davi, ele é um tipo, porque só Davi, irmão, entenda só Davi, em todo o Antigo Testamento, só Davi recebeu o Espírito Santo dentro dele. Porque ele só vinha sobre, nunca vinha dentro. E quando ele olha no Salmo 51, Senhor, não retire de mim, de dentro de mim. Ali no hebraico é, não tire de dentro de mim, do meu interior, o teu espírito. E Jesus mudou isso, irmãos. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo vinha sobre Sansão, mas não tinha como transformar Sansão. Ele vinha sobre Davi e não tinha como transformar Davi. Ele vinha sobre qualquer um do Antigo Testamento e não conseguia transformá-los. Por quê, pastor? Porque ele não entrava, irmão. E a transformação começa por dentro. O Espírito Santo só pode transformar pessoas que ele habita nelas. Que ele mora dentro. Toda transformação começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Aí você via lá, por isso que você vê assim, mas como é que pode, Senhor, Sansão carregar o portão de Gaza com as mãos nas costas? Como é que pode uma queixada de jumento matar 1000 homens? Uma queixada de matar 1000 homens. E tem mais, pegar 300 raposas, irmão. Pense nisso aqui, irmão. Pegar 300 raposas, amarrar rabo no rabo, tocar fogo, e elas saírem. Como é que ele conseguiu segurar 300 raposas, irmão? Como é que ele conseguiu encontrar
da mente. Juntar todos eles e amarrar. Colocar fogo no rabo e soltar. E queimar toda a seara dos filisteus. Meu irmão, é um poder extraordinário, irmão. Aí você fica assim, meu Deus, como é que Deus superar todo milagre? E ainda assim pecava atrás de pecado. Sansão nunca deixou de ser, irmão, o homem problemático que ele era. Contou o segredo que não era para contar. Pegou o mel de um leão morto. O mesmo leão que ele matou Sansão. O mesmo leão que ele matou Sansão. O diabo estava em cima, mas não brinca com ele, não. O diabo é um leão morto, mas não brinca com ele, não, irmão. O leão não precisou ir até Sansão. Sansão foi até o leão. E lá tinha dentro do leão o quê? Mel. Aí ele, como nazireu, toca no leão morto para pegar o mel. E não podia. Ele fez isso. Geralmente o leão que você vence é o que pode te vencer se você não vigiar. Ele sempre oferece o quê? Mel, apetitoso, coisa saborosa. Uma suposta vida, que na verdade o fim dela é morte. Tá? Por que Sansão era assim? Porque o Espírito Santo não habitava nele. Para Deus transformar alguém, tem que estar dentro dessa pessoa, para transformar ele de dentro para fora. Por isso Israel, 40 no deserto, não foi transformado. Não, todo mundo que saiu do Egito morreu no deserto. Só não Caleb e Josué. Até Moisés morreu. Sabe, pensa aí, 3 milhões de pessoas sendo sepultadas no deserto. Por quê? Porque não eram transformadas. Só a morte mesmo. E nenhum deles vão governar. Nenhum vão governar. Daqueles que morreram no deserto, não. Ficaram sem governo, vão para disciplina. Porque eram murmuradores, 2 coisas que eles eram. Olha só. 3 coisas que eles eram. Primeiro, murmuradores. Segundo, eles eram idólatras. Terceiro, pervertidos sexuais. Tá? A fraqueza de Israel era a murmuração, a idolatria e a perversão sexual. 40 anos vendo milagre todo dia. Fogo de noite, nuvem de dia. De manhã vinha o maná, à tarde as cordonizes, água saindo da rocha, chinelo crescendo nos pés, roupa crescendo no corpo, nunca envelhecia, nenhum doente, não havia doença, irmão, Deus não deixava o povo adoecer. Não faltava o pão, não faltava nada. Ainda assim o povo era murmurador, idólatra e perverso, e pervertido. Por quê? Deus não estava dentro deles para transformá-los. Se Deus não entra numa pessoa, essa pessoa nunca vai ser transformada. Ele entra pelo Espírito, para transformar de dentro para fora. Então, Davi, quando ele ora, não redimiu o teu Espírito Santo, porque ele vivia nessa época, uma época que ele vinha e saía, não permanecia no homem, Espírito Santo. Hoje não, irmão. Hoje é diferente. Ele está dentro de você. Ele habita ele mora em você. Ele não está visitando você, está dentro de você. Aí quando você fala assim, Espírito Santo, visita a minha vida, está errado, irmão. Como é que ele vai visitar um lugar que ele mora nele? Você visita a sua casa? Ou você mora na sua casa? Você mora na sua casa. Irmão, você não tem como visitar a sua casa, irmão. Se você mora nela, você não tem como. Você visita alguém que você não mora lá naquela casa. Aí está lá o crente dizendo assim, Senhor, vem, Espírito Santo, vem habitar em mim. Ele já habita em você. A não ser que você não seja salvo. Tá? Se você é salvo, ele habita em você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? Aqueles louvores, olha só. Aqueles louvores que são românticos, bonitos, sensibilizadores.
Ó, vem Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo. Habita em mim, mora em mim. Ô, gente, não é salvo não, irmão? Tu tá sem ele na tua vida? Ele não mora em você? Porque ele só não mora em quem não se converteu. Em quem não confessou Cristo. Agora, quem confessou, ele está morando dentro. Abra aí, João capítulo 14. João 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Pastor, mesmo o Espírito Santo estando dentro da pessoa, por que ela não muda? Ou ela não tem o Espírito Santo dentro dela? Porque Paulo fala o quê? Não extingais o Espírito Santo. É possível alguém ter ele dentro, mas resistir. Resisti-lo. Quem resiste não é transformado. E quem morrer sem ser transformado vai ser disciplinado. Ele quer me livrar da disciplina e me colocar no reino. Mas se eu não quiser ser transformado, eu vou ser disciplinado. E lá não adianta chorar. Ah, Senhor, por que eu estou aqui? Peça. Você está aí porque você era ruim demais para ser transformado. João capítulo 14, versículo número 17. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, irmão. (14, 15). Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre. Irmão, a fim de que esteja para sempre. Não é vir e sair, não, é sempre convosco. Aleluia. Glória a Deus. Quando é sempre, é sempre. Uma vez que ele entra em você, ele está em você para sempre. Não sai mais. Pastor, e se eu pecar? Ele não sai. Teu pecado não afeta o Espírito Santo. Afeta só você. Aleluia. O teu pecado não afeta, não beneficia o Espírito Santo. Só afeta você. Irmão, agora pense comigo. Pequei, ele saiu de mim. Como é que eu vou me converter, irmão? Como é que eu vou me converter? Se ele saiu de mim, como é que eu vou me converter? Se quem gera isso em mim é o Espírito Santo? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você está aqui, irmão? Alguém colocou aqui, irmã Edna, Efésios 4:30. Diz o quê? E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí diz que ele se entristece, não que ele sai. É porque estamos treinados a ler o texto e ver do jeito que já colocaram na nossa cabeça. Ele se entristece quando você desobedece, mas ele não sai. Não tem um texto, deixa eu falar, não tem um texto no Novo Testamento que fala que ele sai de você quando você peca. Não tem nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Você é crente, irmão? Você está entendendo? Amém. Eita glória. Não ora mais errado não, irmão. Não canta mais errado não. Canta certinho. Pastor, como é que deveriam ser as músicas? Flua através de mim, Espírito Santo. Manifesta-te através de mim, Espírito Santo.
Revela-te através de mim, Espírito. Não é que vem habitar, ele já habita, ele quer revelar-se, ele quer fluir através de você, entendeu? Ele quer operar através da sua vida, é isso que ele quer fazer. Porque ele já mora em você. Não peça a coisa errada. A gente fala assim, Senhor, vem habitar em mim, Senhor. Não, não, eu já moro, meu filho. Eu quero é fluir através de você. Eu quero me manifestar através da sua vida. É isso que eu quero fazer. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Porque eu já Faz. estou dentro de você. Eu só quero é fluir através da sua vida. É só isso que eu quero. Que fori, vovori? Quando você pede do jeito certo, as coisas acontecem do jeito certo. Mas quando eu oro errado, eu clamo errado, eu vou sempre estar orando a mesma coisa. Por quê? Porque quando eu faço errado, as coisas tendem a não dar certo, irmão. É como diz um pastor que tem na Deplé, aqui na nossa igreja. Faz certo, Deus faz dar certo. Pastor Lucas. Faz certo, que Deus faz dar certo. Simples, irmão. Ora certo, Pastor, Deus faz dar pastor, certo. pastor Oséias, Pastor Marco. muito forte. Estava aqui pensando que muitos de nós, até mesmo de origem assembleiana, a gente não sabia. Por exemplo, quem me ensinou isso foi sua esposa, num estudo que ela deu. Aprendi a semana passada. E eu pergunto aqui nesse grupo, quem de nós não já orou, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo? Às vezes, os pregadores, eu já fiz isso muitas vezes, e tantos pregadores, e eu acredito que o apóstolo também vai ver esse assunto com ele. É. Mas quantas das vezes a gente orou, Senhor, pode tirar tudo, a saúde, o dinheiro, tal, mas não tira o Espírito Santo. E a gente aprendeu isso agora recente, e é uma coisa que convence mesmo nosso coração de que a verdade é essa, o Espírito Santo não sai, porque se ele sair não tem convencimento. Acredito que até uma pessoa que ainda não é evangélica, que não fez a decisão, mas que é quebrantado, quem sabe não fez, mas é quebrantado, está ali acompanhando, o Espírito Santo já está ali já, para Operando. poder, né, operando, para poder ele convencer ele a aceitar. Então isso aí é muito forte mesmo. Então, isso é tão importante que é tão sério que o cristão vai dizer, meu Deus, então não posso pecar mesmo, o Espírito Santo está dentro de mim, né? Acaba entristecendo ele. É. Embora não afeta a moral dele, afeta a minha, as consequências são minhas, mas entristece ele. E aí eu chego a uma conclusão, pastor, que só tem uma coisa que pode tirar o Espírito Santo de nós, é nós mesmos, apagando ele, extinguindo ele, rejeitando ele, blasfemando contra ele. Só nós mesmos. Mas ele por si só ele não sai mesmo da gente. Glória a Deus. Amém, Nossa, amados? Essa é a realidade. Desse jeito. Desse jeito, pastor Marco. Que poderoso, irmãos. Temos e precisamos de conhecer claramente sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente às vezes fica até debaixo de opressão porque não há conhecimento disso, entendimento, que muitas de nossas igrejas não nos ensina assim. Glória a Deus. Esse conhecimento e a verdade. Verdade. Irmão, quantas vezes eu me senti oprimido, irmão? Meu Deus do céu. Isso aqui que a irmã Luiz falou é uma verdade muito grande. Até conhecer isso, a gente vivia oprimido, com medo, sabe? Assim, meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, e agora? O Espírito Santo está longe de mim, saiu de mim. Eu pequei, perdi ele, tô sem nada. Ele disse, não, tô não, eu tô dentro de você. Eu não saí de você. Aleluia. Abra aí, abra aí para nós encerrarmos. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Deixa eu achar aqui, irmão. Texto. E fala que nós somos um só espírito com o Senhor, depois que ele habita em nós.
É o capítulo de número 15. Cadê, meu Deus? Não vou achar o texto, gente. Quem lembra, irmão, de falar que nós somos um só, Espírito com o Senhor, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu acho que foi o apóstolo Paulo que falou, não foi? Foi. 1 Coríntios, estou achando o texto. Não vou achar agora. Aleluia. Então, Paulo fala, quando você se converte, irmãos, aonde é que habita o Espírito Santo? No teu espírito. Tá? No teu espírito. Eu vou achar o teu e vou colocar no grupo. E ele se torna um só espírito com o teu espírito. Olha só, ele se torna um só espírito com o teu espírito. Então não tem mais o teu espírito e o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tomou de conta o teu espírito e agora acabou. Não tem como mais separar. Eu sempre uso essa analogia. Pegue dois papéis A4, passe cola escolar em todo o papel, une os dois papéis um no outro, tá? Deixa a cola secar e tenta desagrudar um papel do outro, ver se você consegue tirar sem rasurar, sem rasgar, sem nada. Você acha que é possível isso acontecer? Tirar o papel do outro sem rasgar? Não tem como. A mesma coisa é quando o Espírito Santo se une ao teu espírito. Não dá para separar mais. Não dá para tirar mais do espírito do outro, irmão. Aleluia. Não tem como mais tirar. Amém? Não tem como mais tirar. Fica um só espírito. Se tivesse como tirar... Professor, 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. 6:17. Pode ler, missionário. Posso ler? Pode ler. Só um minuto. Aleluia. Só um minuto, professor. Amém. É, 1 Coríntios 1, 6 e 7. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. É um só espírito com ele. O teu espírito desaparece dentro do Espírito Santo. E de tal forma que não consegue ver mais dois espíritos, só consegue ver um espírito. Porque se mesclou tanto, se uniu tanto, que não é dois, é um só. É um só. Se ele sai de você, ter a ver como desconectar. E para isso acontecer, teria que morrer. Ou o teu espírito morrer, ou o Espírito Santo morrer. E espírito não morre, irmão. É imortal, é vida eterna. Para sempre existe. Não tem como morrer. Uma vez que ele é colocado em você, nunca mais ele sai. Nunca mais ele sai. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a realidade acerca do Espírito Santo. Tá? Em Efésios 4:4 fala que há um só Espírito, que é o Espírito Santo. Não há dois Espíritos. Ok? É um texto interessante também. Por quê? Ele fala assim lá, que há um só Senhor e um só Espírito. Espírito. Né? Aí como é que há um só Espírito se Apocalipse fala que há 7 Espíritos? Né? 7 Espíritos de Deus. Efésios, Paulo fala que há um só Espírito. Lá em Apocalipse, João fala que há 7 Espíritos. Capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. Por 3 vezes ele fala sobre isso. E aí, é 1 ou é 7? Quem está certo, quem está errado? Quem contradiz quem? Tá? Na nossa próxima, vamos falar sobre esse texto e mais o papel do Espírito Santo na divindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? E a ordem que é colocada, o Pai, Filho e Espírito Santo,
Pai, Espírito Santo e Filho? Há algum erro nisso? Já vê isso aí na Bíblia Sagrada e mais detalhes sobre ele. Erros nós temos que evitar em relação ao Espírito Santo, tá? Que nós cometemos, não podemos cometê-los, temos que evitá-los. Professor, Oi. eu também estava vendo um debate, né? Que os dois mestres eles estavam discutindo aquele texto lá de 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo tá julgando aquele rapaz lá, né, que cometeu aquele pecado, dormiu com a mulher do pai dele, e ele fala assim, rapaz, por que que vocês não julgaram logo esse rapaz? Porque eu mesmo já entreguei ele nas mãos de Satanás, a fim de que o corpo seja para a destruição do corpo, né, mas Aham. para que a alma dele seja salva no último dia. Né? Estavam debatendo sobre esse assunto aí. Né? Eu queria que o senhor me explicasse mais sobre esse. Porque Paulo era o quê? Ele fundou aquela igreja, ele era o líder daquela igreja. Então, pai espiritual de todos eles. Quando Paulo fala que entrega o corpo a Satanás, porque o diabo só podia tocar na carne. Tá? E essa carne não vai herdar o reino de Deus. Tocar a carne para salvar a alma, ou seja, na dor ele se converteria. Na dor ele aceitaria, assumiria seus pecados, seria perdoado e restaurado. Então Deus Mas aí, permitiu, porque Deus não pode ser agente de doença. Deus não pode ser agente de tortura da carne. Ele tem um diabo para isso. O diabo é escravo de Deus. Por isso que o diabo tocou no corpo de Jó. Ele falou o quê? Toca em tudo, só não toca na vida, espírito. Pode tocar no corpo, pode tocar na saúde, pode tocar nos bens, pode tocar nos bois, pode tocar em tudo, menos na vida. Então, Deus pode entregar o corpo de alguém desobediente, rebelde, profano, alguém que... Porque isso aí, irmão, o que é isso aí? Aí é uma das 6 doutrinas elementares que os crentes não conhecem doutrinas, infelizmente. Eles não aplicam, aplicam algumas delas, tá? Porque existem 6 doutrinas elementares de Cristo que deveriam ser aplicadas na igreja. Irmãos, se elas fossem aplicadas na igreja, a igreja seria outra coisa. Quais são elas? Está lá em Hebreus capítulo 6. Paulo aplicou uma delas. Nesse texto aí, de 1 Coríntios capítulo 5, está aplicando ela. A doutrina do juízo eterno. Ou seja, o que essa doutrina fala? A igreja está lá, ela está avançando a igreja, ela está caminhando, está prosperando, está avançando, o reino de Deus está ganhando vida, discipulando, cuidando, e de repente um dos irmãos, um dos que estão ali na igreja, começa a desandar, escandalizar, começa a cometer pecados, e para ele agora é normal pecar. E essa pessoa está prejudicando a obra como Cã prejudicou lá no seu tempo o povo de Israel. A igreja não pode expulsá-lo, irmão. Tá? Embora alguns façam isso, mas não deveria expulsá-los. Deveria. Tá? O pastor pode fazer? Pode. Quando não usa essa doutrina, deveria usar essa doutrina. O que ela ensina? Está alguém ali, irmão, aprontando, alguém que não quer, já foi aconselhado, já foi conversado com ele, pregou-se para o irmão, mude, largue isso de mão, você tem potencial, tem chamado, vocação. Não, eu gosto do pecado mesmo e pronto, eu estou aqui. E não quer sair da igreja. O que a igreja faz? Se reúne em grupo de pessoas. Com a igreja em concordância. Só pode se reunir pessoas que concordam. Com quem, pastor? Junto com o líder. Gente, vamos orar aqui por Beltrano. Vamos agora entregar a carne dele, o corpo dele ao diabo. Vamos invocar o juízo eterno sobre ele. Irmão, acabou, irmão. Sabe? Deus age com rapidez. Essa pessoa é colocada na mão de Deus, entrega o corpo ao diabo, aí ali ela se converte. Chamado de juízo eterno. É uma das 6 doutrinas elementares. Tá? Aí perdeu o reino, né, professor? Perdeu o reino, cara. Perdeu o reino. Não tem governo. Salma não vai governar. Vamos orar, amado, agradecendo a Deus por mais esta aula, por este momento. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, liga a tua câmera aí, vamos tirar a nossa foto. A foto da bênção, irmão. Aleluia. Só crente que tem o Espírito Santo nessa foto. Deixa eu ver aqui, peraí, liga a tua câmera.
Vamos lá. 1, 2, dá aquele teu sorriso divino. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem não pôde ligar, amém. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais este momento, mais este estudo. Pai, te damos graça, obrigado pelo teu Espírito Santo, Ô, pela tua glória. palavra, pela tua revelação, pela instrução que o Senhor nos dá nas Sagradas Escrituras. Abençoa cada um que esteve aqui presente. Os que não Te puderam louvamos. ver a aula gravada, meu Deus, também os abençoa de uma maneira específica e especial. Deus, muito Em obrigado, nome de Pai, porque o Senhor revelou-nos a sua palavra e há de revelar muito mais para aquele que tem fome. Abençoa a Glória. todos, eu te peço, Pai. Muito obrigado. Temos uma noite de reparo, de sono tranquilo. E amanhã é um dia de intercessão, adoração, de testemunhar do Senhor, de servir e expandir o teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe a todos vocês. Até a nossa próxima aula, na próxima segunda-feira, tá? Estaremos de volta. Shalom. Deus abençoe. Shalom, shalom, Não, shalom. não entrei não, que Ai, eu tô com a shalom, mão, shalom. eu tô com a mão no celular e outra mão na massa, trabalhando até agora. Eita glória.